Marcelo, primeiro agradecer aí pela sua disponibilidade, né? A gente está começando agora o mestrado. Estou aqui, está cuidando. A gente está começando agora o mestrado, é a primeira turma, e é ótimo poder contar com gente igual você aí, com seu conhecimento. Eu queria agradecer mesmo. E vamos começar aí, queria que você desse uma apresentada a respeito dos seus trabalhos, sobre jornalismo de dados. Certo. Então, boa tarde para todos vocês. Eu fico muito feliz de poder colaborar com o mestrado que, como o Lucas falou, está começando aí na UFMA. O Lucas também é um colaborador, a gente conviveu aqui em Porto Alegre quando ele veio em acompanhamento de cônjuge, né, participa do grupo de pesquisa em jornalismo digital. Então, é muito legal poder manter esses laços, né, e colaborar. Espero que a gente possa aprofundar mais no futuro ainda essa parceria. Bueno, eu venho trabalhando com jornalismo de dados, né, como pesquisador desde 2012, 2013, por aí. Eu comecei a desenvolver essa pesquisa durante meu curso de doutorado, que, na verdade, eu entrei no doutorado para fazer outra coisa completamente diferente. E, como vocês vão descobrir, ou já descobriram, né, ao longo do mestrado e do doutorado, a gente acaba mudando um pouco as nossas propostas de pesquisa. É muito raro alguém entrar num desses cursos com uma maturidade suficiente para já chegar com um projeto super pronto e que vai ser aquele até o final. Eu participei, na época em que a Lei de Acesso à Informação estava começando, né, a ser implantada, de um seminário online, né, de um curso online da Abrage sobre Lei de Acesso à Informação. Né. E, na mesma época, também participei de um curso online do ICFJ, International Center for Journalists, ou algo assim, que era de ferramentas digitais para o jornalismo. E, na verdade, eu fiz esses dois cursos porque queria usar os conhecimentos deles nas minhas aulas de jornalismo digital na época, quando eu ainda dava aulas na FAMECOS, né, aqui na PUC do Rio Grande do Sul. Mas eu acabei vendo como tinha trabalho com dados, né, reportagem em base de dados era uma das tarefas do curso, eu acabei me interessando por aquilo, eu acabei vendo ali isso aqui tem um potencial interessante para uma pesquisa. Então, o que me motivou a estudar o assunto foi entender esse fenômeno novo que estava surgindo numa prática jornalística emergente, e que, a meu ver, tinha um potencial para qualificar bastante o jornalismo, se ela fosse amplamente adotada. Mas, ao mesmo tempo, também me parecia um pouco uma moda, e eu queria ver até que ponto era só uma moda, ou, enfim, fazer também, como é que eu posso dizer, tentar fazer uma crítica, né, acadêmica dessa nova especialidade, para ver se ela se sustentava. No meu mestrado, era a época em que o jornalismo participativo estava em voga, e eu também procurei fazer uma pesquisa que não fosse tão descritiva, né? Porque tinha muita pesquisa, assim, digamos, que jogava confete para o jornalismo participativo, e eu fiquei interessado em descobrir, será que toda essa festa é justificada? Então, eu fui pesquisar no mestrado até que ponto as intervenções do público realmente traziam, né, alguma informação nova, algo de novo, de relevante para o jornalismo participativo, para uma cobertura noticiosa,
e percebi que os casos em que isso acontecia eram muito raros, né? Então, de certa maneira, não estava tão justificada assim a festa em torno do jornalismo, da participação do público, tanto que hoje em dia a gente, né, mal ouve falar de projetos mais participativos, né? Depois de 2010, isso meio que desapareceu do cenário, né, das redações. O jornalismo guiado por dados, para minha própria surpresa, num certo sentido, parece que se consolidou como uma prática realmente cotidiana, né? Se não for cotidiana, é uma prática já bastante comum nas redações, ao menos nos grandes centros, né? São Paulo, Rio, Brasília. Tem sido feito alguma coisa também bastante na Gazeta do Povo, lá no Paraná. Acho que também na Bahia tem o Correio da Manhã, Correio da Tarde, não lembro se é Correio da Tarde, Correio da Manhã, ou, né, qual é o nome do jornal, mas lá o Correio também tem feito trabalho com dados. Então, não é mais uma coisa só de um nerd lá num canto da redação, né, trabalhando com planilhas. Isso é algo que vem sendo prestigiado pelos jornalistas e vem sendo... todo dia sai uma reportagem com dados interessante. Então, acho que a gente pode dizer que é um fenômeno que veio para ficar, né, pelo menos por alguns anos. E eu vejo muita receptividade nas redações. Eu também esqueci de me apresentar direito, né? Mas eu sempre esqueço de me apresentar. O jornalista é péssimo para se vender, né? Eu, além de ser professor na URGS, né, onde eu também agora, desde julho do ano passado, sou professor no programa de pós-graduação em comunicação, eu também sou um dos diretores da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E eu venho acompanhando, então, já faz mais de 6 anos, o debate profissional em torno do jornalismo guiado por dados e outras questões relacionadas ao jornalismo investigativo. E por isso que eu posso dizer, né, que ao menos na minha experiência, né, pessoal e dos contatos das pessoas com quem eu converso no mercado, essa parece ser uma prática que realmente se consolidou. Enfim, e a meu ver, como pesquisador, dos principais fatores para o jornalismo de dados ter despertado esse interesse tão grande, né, e inclusive motivado os repórteres a vencerem o preconceito com matemática e com planilhas, Excel, né, essa informática, programação, é o fato de a Lei de Acesso à Informação oferecer um manancial de pautas a serem exploradas, e um manancial que exige esse conhecimento técnico. Então, quando os repórteres mais veteranos até começaram a ver, pô, fulaninho ali, o nerd da redação está começando a emplacar umas manchetes, umas primeiras capas, né, fazendo essas análises de dados. Essas pessoas começaram a se sensibilizar e a se motivar a buscar aprender essas técnicas. Então, eu diria que o principal fator aí em operação é a lei de acesso à informação, no caso brasileiro, pelo menos, né? E tem outros fatores que entram em jogo, como o fato de as ferramentas também terem se tornado mais simples de usar. Então, a gente tem hoje opções como o Google Spreadsheets, né? As planilhas do Google são bastante mais simples do que o Excel. O próprio Excel está bem mais amigável do que era há, não sei, uns 10, 15 anos atrás. A gente tem o Infogram, que é uma espécie de YouTube da visualização de dados, né? E tem todo também um ambiente assim que favorece a experimentação com programação, né? Hoje em dia
ser programador, saber Python, etc. Para as pessoas mais jovens, né? O pessoal que está no colégio, é uma coisa sexy, né? E, ser nerd, aparentemente hoje em dia é sexy. Na minha época eu posso garantir que não era. Então acho que isso também, né, tem todo um ambiente cultural que favorece esse tipo de técnica. E ao mesmo tempo o jornalismo ele vinha tendo a sua credibilidade, sua legitimidade muito questionada, né? A questão da objetividade jornalística, né, sempre foi um conceito em disputa, não um conceito em si, mas, né, a operação desse conceito na realidade sempre foi muito questionada. E, de certa forma, também esse trabalho com bancos de dados, ele acaba dando um verniz mais científico para uma reportagem. Então, não deixa de ser uma forma de resgatar um pouco o ideal de objetividade. Então, a gente pode... O raciocínio seria mais ou menos o seguinte: realmente objetividade, como se discutiu durante o século XX inteiro, né, baseada em falar com o fulano, daí pegar a posição contrária do Beltrano, de repente uma terceira pessoa que ficasse ali no meio entre o fulano e o Beltrano, e fazer uma notícia e dizer, fui objetivo, ouvi todos os lados, né, então tá aqui, eu tô sendo imparcial, tô sendo equilibrado, e o leitor que chega à sua própria conclusão. Então, a objetividade sempre foi muito questionada porque isso que se chama, até pejorativamente, de jornalismo declaratório, né, que é o jornalismo do fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, ele realmente, né, dava margem a muita distorção no noticiário, né, então era perfeitamente possível ser absolutamente objetivo e não falar nada que se aproximasse da verdade factual. Muitos jornalistas de dados, né, pessoas que eu entrevistei, que eu observei ao longo da minha pesquisa de doutorado, eles praticam esse tipo de reportagem em grande parte por desilusão também com o jornalismo declaratório. Então, é uma reação a esse estado de coisas. Mas, enfim, no momento que a gente usa dados para mostrar o orçamento das universidades federais vem caindo há tantos anos, ou mostrar que o investimento em segurança pública vem sendo mais num lado ou no outro, enfim, trazer dados, né, que possam comprovar uma afirmação, né, isso acaba sendo uma maneira de resgatar a objetividade. Dizer, olha, a gente não está só ouvindo políticos que todo mundo sabe que ter uma agenda a defender e colocando isso para o leitor tirar suas conclusões. Não, nós estamos analisando as melhores evidências disponíveis e tentando chegar aqui a alguma conclusão, né, que se aproxime o máximo possível da verdade. E, portanto, a gente está sendo objetivo mesmo, não é aquela objetividade parcial é uma má escolha de palavra, não é aquela objetividade meia boca que se tem no jornalismo declaratório. Então também acho que essa é uma das atrações, né, do jornalismo guiado por dados para os repórteres, para as redações hoje em dia, além de trazer prestígio na medida em que se pode dizer que está se adotando uma prática inovadora, né, uma prática contemporânea de jornalismo. Bom, eu não sei muito bem, Lucas, se gostaria que eu fizesse, né, uma discussão mais conceitual, ou para que lado
vocês gostariam que essa palestra fosse, se vocês gostariam de fazer perguntas. Eu queria que você falasse um pouco sobre as pesquisas nessa área. Uhum. O que vem sendo pesquisado, qual que é o caminho? Então, o jornalismo de dados aqui no Brasil, ele tem várias pesquisas, né? Algumas trabalham com a questão da visualização de informação, algumas trabalham com o tipo de reportagem que é realizada. Acho até que tem uma boa quantidade de pesquisa, especialmente mestrado e doutorado, sendo feita em torno desse assunto. Ainda, né, muito inicial, no sentido de que é um fenômeno novo e está se procurando ainda compreender esse fenômeno, definir. Então, tem várias pesquisas que tratam do conceito de jornalismo de dados, discutem quais seriam os atributos, as características desse tipo de jornalismo, as práticas mais comuns, analisam muito produtos, né, reportagens, aplicativos, o que é natural quando um fenômeno é novo, né? No exterior também, né, a pesquisa, eu diria que está mais ou menos no mesmo patamar do Brasil, exceto que eles fazem alguma pesquisa já mais crítica em relação ao jornalismo de dados, ou tentando entender quais são... Uma lacuna, a meu ver, muito grande ainda na pesquisa sobre jornalismo de dados aqui e no exterior é alguma pesquisa de recepção. Porque, ok, é tudo muito bonito, a gente vai lá, faz um gráfico, né, interativo, bem legal, trabalha com bases de dados de 200 milhões de linhas, de registros, etc. Mas eu ainda não vi, né, pesquisas assim sólidas sobre como o público recebe, como o público lê, né, como o público absorve essa informação. Será que realmente o jornalismo de dados é uma opção boa para se mediar certas informações, né, trazer certos fatos a público? Não sei. Eu e vários repórteres que trabalham com isso, inclusive, têm a impressão de que jornalismo de dados é muito feito para outros jornalistas. Que o leitor em si não dá tanta bola para esse tipo de informação, ou mesmo para, né, as reportagens, os produtos assim mais complexos, né? Então, um exemplo de produto complexo de jornalismo de dados foi, vocês devem ter visto esse GPS ideológico que a Folha lançou semana passada, né? Eles analisaram os seguidores no Twitter de vários influenciadores. Então, esses influenciadores são deputados, outros políticos, né, jornalistas, youtubers, blogueiros, etc. E a partir desses seguidores, eles tentaram mapear a ideologia dos influenciadores. Na verdade, que eles fizeram um gráfico mostrando como, em que espectro político os seguidores de cada influenciador digital desses se localizam. Então, por exemplo, os seguidores do Alan Terça Livre são mais de direita, os seguidores do Renato Rovai são mais de esquerda, e por aí vai. Enfim, foi uma reportagem que deu muito trabalho. O pessoal da Folha teve que usar um modelo estatístico, né, de tratamento dos dados super complexo, que exige
muito conhecimento da área, muito conhecimento de informática também, usar programação e tal, fizeram uma visualização de dados muito interessante e teve uma boa repercussão entre as pessoas que eram mencionadas, né, os influenciadores que eram mencionados nesse produto. Teve uma boa repercussão entre os seguidores dessas pessoas, mas não sei, meu irmão e minha mãe não viram nada disso, né? Então, é interessante, eu acho, se perguntar até que ponto todo esse esforço, né, esse investimento de tempo e de dinheiro que se faz para certas pautas realmente tem um impacto na esfera pública. Porque, às vezes, um trabalho um pouco mais simples do ponto de vista técnico, né, vai ter um impacto bem maior. Então, às vezes, uma entrevista, ping-pong, né, um debate, uma reportagem assim mais humanizada, né, usando testemunhos, talvez possa ter um impacto maior e sensibilizar mais os cidadãos para alguma questão. Então, acho que a principal lacuna hoje em dia na pesquisa na área de pesquisa de jornalismo de dados seria ver se esse tipo de reportagem, né, tem apelo entre os leitores, né, e se ela é eficiente em informar as pessoas, porque a gente pode achar que é muito eficiente um gráfico ou apresentar números, mas pode ser que as pessoas estejam entendendo tudo errado. Isso é possível. Uma das críticas que se fez a esse projeto da Folha é que ele dá a impressão de que ele está fazendo um mapa da ideologia dos influenciadores, né? Então a Malu Gaspar tem ideologia mais de esquerda do que o Gilberto Dimens tem, porque ela está mais à esquerda ali na reta, né, no gráfico. Mas, na verdade, o que a gente pode dizer com certeza é que ele está medindo a ideologia dos seguidores dessas pessoas no Twitter. Então, uma crítica que se fez, os leitores vão entender isso tudo errado e vão achar que que isso é um mapa da ideologia dos políticos e dos jornalistas brasileiros. O que é possível, porque acho que, né, eles apresentaram a metodologia e tudo mais, mas ninguém garante que as pessoas vão ler a metodologia e muito menos que, se lerem, vão entender a metodologia. Então, afinal, a gente vive num país em que boa parte da população tem analfabetismo funcional. Então, primeiro, é preciso saber se esse tipo de reportagem tem apelo. Segundo, se esse tipo de reportagem é mais eficaz para informar o público do que formatos mais tradicionais, né, narrativas mais comuns. A mesma coisa para os gráficos, né, e visualizações. As pessoas são capazes de entender realmente uma visualização que não seja colunas ou um gráfico de linha ou um gráfico de pizza, né, porque um gráfico de dispersão já começa experiência anedótica, as pessoas já têm dificuldade com um gráfico de dispersão, né? E às vezes se usa gráfico de radar, por exemplo, que é um tipo específico de gráfico que, mesmo estudando jornalismo de dados há 6 anos, eu mesmo tenho dificuldade ainda de compreender. Então, enfim, eu acho que tem essas lacunas. E quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, né, nem tinha tão pouco jornalismo de dados que nem era ainda uma questão, ou nem era possível, talvez, ainda fazer pesquisas, porque tinha de recepção, porque ainda a gente mal entendia o conceito e o fenômeno em si. Mas agora que já está
a meu ver, bastante mais claro o que é jornalismo de dados, né? E como ele é feito e quem está adotando, me parece que valeria a pena começar a mudar um pouco o foco para essa questão do, bom, o que estamos fazendo aqui, né? Será que esse esforço todo ele é realmente produtivo? Porque a gente tem que ver, tem redações que estão investindo em equipes de dados, tem instituições que estão investindo em oferecer cursos de formação técnica para trabalhar com dados, né? Então, seria interessante ter uma noção do quanto isso está realmente tendo um retorno. E se alguém aqui se interessa por trabalhar com pesquisa em dados, então eu sugeriria fortemente esse caminho. Marcelo, E, de novo, fala. De novo, tem muito pouca, mesmo internacionalmente, tem poucas pesquisas nesse tema, e ainda que houvesse, seria importante a gente fazer pesquisas brasileiras, porque o público brasileiro é diferente do público americano, que é diferente do público alemão, e por aí vai. Marcelo, eu ouvi uma história, né, que o jornalista quer trabalhar com dados porque ele não gosta de entrevistar as pessoas, né, que ele prefere entrevistar as tabelas, tudo. E aí está falando sobre a falta de recepção. Há um questionamento, a gente tem aqui um caminho também de jornalismo humanizado, né, que fica reforçando sobre essa questão. E esses sobre os dados, eles não são opostos, né, eles podem trabalhar em conjunto. Né? Perfeito. Essa costuma ser a pergunta ou o questionamento que mais se faz ao jornalismo de dados, pelo menos na minha experiência. E, na verdade, o que eu sempre digo para os meus alunos é que, olha, o trabalho com dados é o primeiro passo em uma reportagem. Então, eu vou levantar os dados, fazer as análises, e a partir dessas análises, eu vou ir atrás de testemunhos, né, de casos que ilustrem os números. Né, porque o que dá força, e daí já é uma questão assim de crença pessoal, né, sobre o que o jornalismo é e como a comunicação funciona, dados eles apelam para o racional, né, para a racionalidade. E isso acho que pode ser convincente para alguns leitores, para algumas pessoas, mas eu diria que 90% das pessoas se convencem mais com informação que apele para o emocional, né, para o lado emocional. Então, encontrar lá o tiozinho que vai perder com a reforma da Previdência, por exemplo, o produtor rural que vai estar com a sua aposentadoria em risco e mostrar a dificuldade da vida desse produtor e, né, o quanto essa pessoa começa a ficar incapacitada para trabalhar eventualmente depois de uma certa idade, né, o quanto é muito mais importante. Ou posso fazer matérias levantando informação sobre agressão doméstica, feminicídio, né? Mas é interessante se eu puder entrevistar uma mulher que sofreu agressão, que sofre perseguição de um ex-companheiro, né, que já sofreu uma tentativa de homicídio, para ela contar a sua história e mostrar como muitas vezes o Estado falha em proteger essas pessoas. Enfim, colocar o pé no barro continua sendo tão necessário quanto antes, né? A diferença é que hoje a gente coloca o pé no barro com um pouco mais de conhecimento prévio, conhecimento de causa, porque antes o repórter ia lá para o meio da Amazônia investigar desmatamento sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, às vezes, e dependia totalmente de as pessoas no campo passarem esses dados, essas informações. Então levava bastante tempo até, né, se cultivar uma fonte e conseguir obter um norte. Hoje em dia a gente pode usar os dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, as fotos de satélites, ver antes
fazer uma análise de quais são os locais onde está havendo mais desmatamento, queimada, etc. E já ir para essas localidades diretamente. Então, também facilita muito o processo de investigação, quando a gente já dispõe de pelo menos alguma informação, noção prévia do que está acontecendo no campo, no local. O Paul Bradshaw, que é um jornalista e professor britânico, ele tem uma frase que eu acho que é muito boa, que é: uma experiência pessoal sem dados é só uma anedota e dados sem um estudo de caso são só uma estatística. Então, ele é favorável, eu também sou, a combinar as duas coisas. A gente precisa de dados para ter uma noção do quanto uma questão é, de fato, de interesse público, porque às vezes a gente fala no jornalismo, aborda temas que são interessantes, ou comoventes, mas que não são um grande problema social, ou às vezes dão uma noção errada do que é o problema social de fato. Quando a gente parte de uma análise de dados, a gente já vai ter uma noção do que é o problema social. Infecção por chikungunya e dengue está crescendo no Brasil inteiro, eu posso saber o quanto está crescendo e onde está crescendo exatamente. E a partir disso eu posso ir, então, nesses lugares onde está tendo um surto epidêmico e entrevistar as pessoas lá e ver com elas, bom, o que acontece, vocês não sabem como se proteger contra o mosquito? Não, o cara mora lá numa vila que tem um avalão a céu aberto, não tem saneamento, bom, tem lixo por todo lado. Então dá para mostrar exatamente como aquela estatística se traduz no mundo real, no mundo concreto. Marcelo, antes de eu abrir para eles perguntarem, a pergunta de professor, que leituras você recomenda para quem quer pesquisar essa área, para iniciar nessa área, além da sua tese? Né? Bom, eu recomendaria dar uma olhada no livro Jornalismo de Precisão, que é do Philip Meyer. Ele não tem uma tradução ainda para o português, mas é possível encontrar ele em espanhol. Periodismo de Precisão. Porque o Philip Meyer foi o primeiro jornalista a propor esse tipo de abordagem das pautas. Então, acho que ele é a base para todo jornalismo guiado por dados. E as ideias dele continuam tão válidas quanto nos anos 70, quando ele escreveu esse livro. Então, também recomendo aí para quem fala inglês, muito da literatura é em inglês. Recomendo os artigos e os livros do C.W. Anderson, Chris Anderson, que é o mesmo autor do jornalismo pós-industrial. Ele trabalha bastante com dados, inclusive ele tem um livro novo que se chama Os Apóstolos da Certeza, em inglês é Apostles of Certainty. Eu recomendo dar uma olhada também nos anais do Seminário de Pesquisa em Jornalismo Investigativo, que a Abrage promove, já está agora na 6ª edição. Desse ano vai ser a 6ª, e a metade, pelo menos, dos artigos ali é de jornalismo sobre dados, jornalismo de dados. E a gente tem uma boa produção, assim, de autores brasileiros nos nossos periódicos. Mas essa está mais fragmentada. Até no meu site pessoal, que é trazel.com.br, eu tenho ali uma aba que é recomendações de bibliografia, e que tem ali várias recomendações de leitura. Quem se interessar, eu posso mandar depois o link para o Lucas. Mas eu recomendaria o C.W. Anderson, o Paul Bradshaw,
né, o Gabriel Vasconcelos aqui no Brasil, o Leonardo Mancini, a Marília Gerke e sim, de cabeça no momento são os que eu me lembro. Até vou abrir aqui para ver se eu me lembro, abrir meu blog aqui para ver se eu lembro de alguma outra pessoa, né? Acho que a Suzana Barbosa também seria interessante. Ela não trabalha com jornalismo de dados propriamente, mas acho que o conceito de jornalismo digital em base de dados dela é interessante. A gente tem o Alberto Cairo também, para quem gosta de visualização. Então, ele tem, acho que ele tem 2 livros, vai lançar mais um livro ainda agora em breve sobre visualização de informação no contexto do jornalismo. Tem um livro que é difícil de conseguir, porque eu acho que ele saiu já acabou, né, tá fora de catálogo, não fora de catálogo, mas está esgotado. Mas é um livro chamado Análise Política e Jornalismo de Dados, que foi organizado pelo José Roberto de Toledo, pelo Humberto Dantas, né, e foi lançado pela editora da FGV. Acho que seriam... tem a tese do Marco Antônio Gellen, que é Jornalismo de Imprecisão, o conhecimento matemático e apuração de números. E o Manual de Jornalismo de Dados, né, também, que foi traduzido para o português e foi publicado em português. Então, acho que essas seriam assim, as principais referências que eu consigo me lembrar no momento. Vamos para a pergunta. Quem for perguntar, vai um pouco ali para frente, me se apresenta. Ou vai ser seu arte? O Gellen é até professor aqui nosso também, está até orientando a Sama ali. Ele está no Maranhão agora? Tá, ele voltou para cá, ele estava em Portugal fazendo o pós-doc, aí chegou, aí está aqui no programa também. Então aproveitem o Gellen aí no programa de vocês, né? Quem tem interesse nessa área. Vocês não vão fazer pergunta, eu vou me despedir Então vem para cá. Se apresenta aí e faz pergunta. Oi, boa tarde, professor. Meu nome é Letícia, sou aluna especial aqui do mestrado de comunicação e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente que hoje a gente lida com o cenário do jornalismo em transformação, né? Que hoje você tem a internet, a rapidez da internet, que o jornalista tem que lidar. E aí também, né, nesse cenário, o jornalista ele tem aumentando a função dele, além do que tinha antes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário do jornalismo em relação aos dados, de como que isso é trabalhado nas redações, levando em conta que nem todas as redações você tem jornalistas específicos para cada área, né? Às vezes o jornalista lida com várias coisas, além da apuração da matéria, ele tem que colocar esses dados também na matéria. Eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário. Então, essa é uma boa pergunta, na verdade, porque me lembrou de uma questão que eu acabei não abordando, né? Acho que o grande potencial do jornalismo de dados eles são um equalizador em termos de redações que têm poucos recursos e redações que têm muitos recursos. Porque, claro, hoje em dia é preciso aprender como buscar uma base de dados, como fazer um pedido via lei de acesso à informação, como tratar e como analisar essas informações depois que a gente consegue as bases. E isso dá um certo trabalho, né? Exige, né, uma boa dedicação do jornalista. Mas, ao mesmo tempo, depois que o repórter aprende
a fazer, assim, eu diria que 90% das pautas se consegue resolver usando planilhas do Google ou Excel e fazendo análises básicas de média, mediana, nesses conceitos estatísticos bem simples. Claro, a gente na faculdade não aprende muito a fazer isso e de mais a mais a maioria entra na faculdade de jornalismo para ficar o mais longe possível da matemática. Mas uma vez que a gente aprenda a fazer essas análises relativamente simples, não existe mais uma grande diferença entre o sujeito que está na Folha e o sujeito que está na Folha de São Paulo e o sujeito que está na Folha do Mate de Venâncio Aires, né? Porque tendo um computador capaz de rodar o Excel e um acesso à internet, eu consigo acessar as mesmas bases de dados e fazer as mesmas pautas, em geral. Claro, tem algumas pautas que vão ser mais complexas, que vão exigir programação, né, e como essa que eu comentei do GPS eleitoral, e que vão exigir até equipamentos e software mais especializado e que custa algum dinheiro. Mas os assuntos mais cotidianos, eles são acessíveis igualmente para todas as redações. E muito mais, inclusive, do que o jornalismo tradicional. Porque a Folha do Mate de Venâncio Aires não tinha antes também dinheiro para mandar alguém para a Amazônia e fazer uma cobertura do desmatamento. Isso sempre foi algo que só as grandes redações tinham condições de fazer. As redações do eixo Rio-São Paulo, e algumas aqui no Sul, talvez, mesmo assim com muita dificuldade. Então, a meu ver, é até mais benéfico desse ponto de vista o jornalismo de dados do que o jornalismo investigativo tradicional, né? Que para uma redação que tem pouca mão de obra, por exemplo, é muito mais sacrificante designar um repórter para fazer campana na frente de uma delegacia ou na frente de da casa de um político para ver quem entra, quem sai. O cara tem que passar lá um mês ou passar semanas viajando para fazer uma cobertura. Tudo isso custa muito dinheiro e causa um desfalque na redação quando a tua redação é pequena. Enquanto que o trabalho com dados, a pessoa não precisa sair a viajar, não precisa sair da redação, não tem gasto com hotel, não tem gasto com transporte, a pessoa pode, bem ou mal, tentar equilibrar as pautas cotidianas com essas reportagens um pouco mais difíceis. Então, eu acho que tem aí um grande potencial para as pequenas redações, para as redações fora do eixo, fazerem trabalhos muito interessantes. E a gente tem visto, sim, redações pequenas ou projetos independentes de jornalismo fazendo muita reportagem interessante com dados. Talvez até essa fosse uma outra boa ver como essas práticas estão sendo adotadas ou não, né, nas redações pequenas no interior. Eu sei que na UEPG, por exemplo, lá na Ponta Grossa, no Paraná, já tem uma pesquisadora se debruçando sobre esse tema. Eu acho que isso é bem interessante. Aí, Marcelo, a Marcos vai fazer uma pergunta. Boa tarde, me chamo Marcos, sou aluna do mestrado. Daí, na verdade, eu queria ouvir tua opinião sobre essa possibilidade de engessamento da produção de notícias com base nesse sistema de dados, de gerar conteúdo que o público talvez queira receber
que necessariamente não sejam os mais importantes, né, para serem produzidos, essa questão das soft news, de produzir notícias que são fáceis, né, de serem digeridas pelo público e não essas notícias mais importantes, mais elaboradas. Mas foi feito em relação a isso, assim, desse engessamento da produção da notícia. Tu poderia elaborar um pouquinho melhor o que entende por engessamento da produção da notícia? De já ver essa produção mais voltada para, por exemplo, essas soft news, né? Essas notícias leves que são digeridas tanto de vida de artistas, fofoca, ou até pegar uma notícia que poderia ter um cunho político e levar para fazer uma leitura que seja que o público, de uma maneira geral, absorva de forma mais fácil, ou tenha mais interesse de ler, né? Essa questão das notícias caça-cliques também. Ok, entendi. Bom, acho que a gente tem aí dois aspectos, né, dois lados. O primeiro lado é que as ferramentas de métricas de audiência, elas favorecem, né, ou permitem que se justifique a produção de pautas de entretenimento com base no fato de que as pessoas estão procurando por esses assuntos. Então, posso entrar no Google Trends e ver que as pessoas estão procurando por, seja lá quem for, sei lá, ator da Globo que traiu a atriz da Globo com uma outra atriz da Globo. Né, e fazer uma pauta sobre isso, porque, bom, nosso público quer isso, nosso público está clicando nisso, né? Enfim, então, existe, acho que não dá para negar uma certa mudança nos formatos de textos, de títulos, né, e assuntos que acabam entrando no noticiário por conta dessas subsídios que as métricas de audiência como Google Analytics, Chartbeat trazem. Inclusive, uma coisa que eu acho sempre preocupante é entrar num portal qualquer e perceber que sempre vai ter uma notícia do tipo fulano xinga Beltrano no Twitter ou treta no Facebook entre... Enfim, as redes sociais viraram o novo Caetano estaciona o carro no Leblon, né? Ainda que hoje em dia até que treta no Twitter virou assunto sério de política por conta, né, do novo governo. Enfim, então até tem pautas bem justificáveis nesse sentido. Então tem esse lado, né, que as redações, por questões de gestão, né, estão cada vez mais se debruçando sobre esses dados e se não houver uma política editorial muito sólida, né, se não houver uma seriedade muito grande por parte dos editores, das chefias em relação ao que constitui o interesse público, realmente a gente pode, né, ver uma distopia comunicacional muito em breve. Um outro lado, né, dessa moeda seria produção de pautas com dados que sejam de soft news. O que tem uma dificuldade inicial, que é o fato de que não existem bases de dados, ou são muito poucas as bases de dados que se prestam a esse tipo de pauta. Então, a gente não tem uma base de dados de, por exemplo, brigas entre atores e atrizes da Globo que são casados. O IBGE ainda não incluiu isso nas bases de dados deles. O que não impede, claro, que um repórter, por iniciativa própria, crie esse tipo de banco de dados, e eu, inclusive, incentivo até meus alunos, né, a criarem esse tipo. Mostro para eles, olha, vocês acham que trabalho com dados é só para coisas sérias, né? Mas a gente pode fazer por exemplo, se a pessoa cobre cultura, ela pode fazer um registro de todos os shows que tem em Porto Alegre, ver quanto é que foi o ingresso e depois fazer
uma análise de quais os ingressos mais caros de show, se está inflacionando o ingresso do show internacional no Brasil e por aí vai. Não é o que a gente chamaria de hard news, né? Mas tem sua validade. Mesmo colunista social pode fazer um registro, né, numa planilha Excel de todos os casamentos, quanto custou cada casamento, quem casou com quem, qual foi a igreja, qual foi o salão, o clube onde foi realizada a festa, e depois fazer lá o ranking dos casamentos mais caros do ano na cidade. Isso é possível, né? Se alguém vai se dar o trabalho de fazer tudo isso, né, para soft news, é uma outra questão. E tem algumas poucas bases de dados públicas que se prestam, né, a esse tipo de pauta. Então, o Volt Data Lab volta e meia faz umas brincadeiras, como, por exemplo, outro dia eles foram ver qual era o ministério que mais comprava mortadela no governo federal. Entraram lá no sistema do governo federal e viram os gastos em mortadela por ministério. Enfim, dá para fazer, mas não vejo isso como assim, um grande problema. O que existe é o que o Bradshaw chama de data porn, né, ou pornografia de dados, que é quando a gente vai lá e faz um gráfico sem nenhum gancho, só pega umas informações, põe num gráfico, porque hoje em dia está se fazendo gráficos, ou porque gráficos são interessantes, dão cliques, etc. Mas então fazer umas análises de dados que não tenham contexto nenhum, né, nenhum gancho, nenhum interesse público. Isso acontece. É só assim, vou mostrar, olha que interessante esse dado aqui, vou publicar isso no meu portal. Mais alguém? Marcelo, não sei como é que você está de tempo. Temos tempo ainda, né, para pergunta? Tempo eu tenho, o que eu estou ficando com pouco é bateria. Tá. Rapidinho aqui, sou Marcelo Antônio, aluno aqui do mestrado. Você falou no início sobre jornalismo participativo, né, que hoje não é tão frequente nas redações. Eu só queria saber rapidamente aqui a sua opinião sobre os motivos, né? Por que o jornalismo participativo anda meio esquecido pelas redações? Eu diria que, primeiro, ele não trouxe tantos benefícios quanto se esperava, né, porque talvez não tenha aumentado, por exemplo, o número de assinantes de um jornal, né, então, ou não trouxe mais anúncios, né. No jornalismo comercial as coisas têm que se pagar, né, então projetos até muito bons, né? Não sei, aqui no Rio Grande do Sul, a Zero Hora tinha um projeto excelente, que era o Leitor Repórter, que as pessoas mandavam matérias e depois a redação ia atrás, né, dos assuntos, falava com os agentes públicos e tudo mais, em cima das informações que as pessoas mandavam. Era um projeto, do ponto de vista jornalístico, tinha bastante qualidade, mas foi descontinuado. Provavelmente porque não aumentou o número de assinantes, não trouxe anunciantes e dava muito trabalho, porque também são, né, gerenciar comunidade, por assim dizer, né, então fazer esse contato, interagir com o leitor é algo que é um trabalho intensivo, né, e se ele não trouxer muitos benefícios, é difícil de justificar comercialmente, né, ou lá justificar para o setor de RH, ou que tu precisa de mais um funcionário para fazer isso e por aí vai. Então, e também acho que se percebeu que na maioria dos casos as pessoas não traziam talvez nada de tão interessante, né? Não sei, apesar de que aqui na Zero Hora, por exemplo, o projeto Leitor Repórter acabou meio que sendo substituído por um projeto que eles chamam de Pelas Ruas, que funciona mais ou menos do mesmo jeito. É um aplicativo para celular que tu pode fotografar um buraco de rua e dizer onde é que foi, e a Zero Hora eventualmente vai atrás desse assunto, né, tenta cobrar do poder público. Acho que teria que ver caso a caso, né, mas
também acho que as pessoas pararam de participar, né? O próprio leitor, quando surgiram as ferramentas de redes sociais, como Facebook, Twitter, porque uma das graças, né, dos interesses do leitor era ver o nome lá no jornal, tal. Né? Meu nome saiu no site da Zero Hora, saiu no site da Folha, minha foto, meu nome. Mas hoje em dia, com o Facebook e Twitter, talvez as pessoas pensem que, por que eu vou botar essa foto lá no jornal, se eu posso botar no meu perfil no Twitter e isso vai bombar e as pessoas vão retweetar, eu vou ganhar seguidores e por aí vai, né? Então também, talvez tenha um pouco esse fator, né? De que as pessoas prefiram... E se bombar no meu perfil do Twitter ou do Facebook, vai acabar saindo no jornal de qualquer maneira. Um vídeo curioso, né, um vídeo de um assalto, esse tipo de coisa. Então, acho que talvez tenha perdido também o apelo para as pessoas enviarem essas informações para uma redação. E acho que as pessoas até têm razão. Para que botar azeitona na empada dos outros? Sem ganhar assim nada em troca, né? Então pode ser que vá por aí, mas eu parei de pesquisar esse tema já faz alguns anos, então eu realmente não saberia dizer assim com propriedade, né? São só aqui algumas suposições que eu estou tirando da cabeça nesse momento. Marcelo, muito obrigado mesmo pela palestra e pela aula para a gente aí. Eu sei que você tem aí um monte de ocupação e eu sou muito grato aí pelo seu auxílio, viu? Eu agradeço demais o convite e fico à disposição, né? O Lucas depois pode passar meu e-mail para vocês, quem tiver interesse, né? Quiser discutir mais algum aspecto, posso tentar responder, talvez demore uns dias, mas eu respondo. E muita sorte aí para o programa, né? Espero que dê muito certo e que a gente possa se encontrar de novo, né? Que vocês possam vir participar de eventos aqui no Sul, que eu possa ir participar de eventos aí no Maranhão com vocês. Valeu, Marcelo. Obrigado. Abraço, tchau, tchau.